ouvintes, assistentes, telespectadores, pessoal que gosta dos meus vídeos, não é? Estou entrando aqui falando logo uma linguagem coloquial, né? Hoje é o dia 18 de março de 2022, hoje é sexta-feira. Amanhã, feriado estadual, dia de São José. Eu sou José, né? Todos os dias eu faço oraçãozinha para o meu padrinho, São José, abaixo de Jesus Cristo de Deus aí, né? Hoje também, pessoal, por isso que eu parei o vídeo. Hoje é aniversário de uma cantora que foi famosa nos anos dourados, mas ainda está viva. Ela nasceu no dia 18 de março de 38. Marion Duarte. Canta bem, rapaz. Não gravou mais, mas... Inclusive, tem aquela música do Agnaldo Timóteo que gravou. Uma noite sai por aí, tal, a procura de emoções diferentes. Rapaz, ela canta bem essa música. Ela canta bem, sabe o que também? A música bonita que ela canta Guarana da Saudade, que é a criação do Carlos José. Mas ela canta bem essa música. Ela tinha muitas músicas. Me deu amnésia, eu me sinto o nome dela. Tive que parar para procurar. Bom dia para vocês. Vamos parar uma coisinha da guerra, mas tem um pedido que me fizeram sobre prescrição. Eu vou ver o que eu digo, porque eu sou meio assim, né? Sobre direito, eu gosto de falar disso, mas é uma coisa tão ampla, prescrição, que vocês pensam que é nada. Prescrição, decadência e perempção, foi o que me pediram. Mas vamos lá. Primeiro, a guerra. Deve estar acontecendo, já aconteceu, ainda está no plenário. No plenário não, na videoconferência, uma conversação do presidente norte-americano John Biden com o Xi Jinping, a primeira veio lá da China. Aí vamos ver que bicho é que vai dar, porque o negócio está feio, viu, pessoal? O John Biden já disse que o bicho lá, o Putin, é assassino, é criminoso de guerra, é patife, é canalha, é isso aqui. Vamos ver o que eles dois resolvem. O que eu achei ridícula foi a atitude do patriarca da Igreja Ortodoxa, que, segundo se comenta, não tratou muito bem o Papa Francisco e disse que estava do lado do Putin. Pelo que eu vejo, essa Igreja Ortodoxa lá da Rússia não tem compromisso com a cristandade. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é saber ser solidário, caridoso e mostrar que não tem sentido essa guerra matando gente aí por um cara desalmado, um agnóstico, um elemento sem qualquer conduta que se possa dizer no chão. É pior que a conduta do Lula, né? Tá certo? O Lula é ladrão, tá certo? Entendeu, pessoal? Bom dia para vocês. Olha bem, hoje é o 24º dia já de guerra. A guerra para que essa guerra, pessoal? A guerra, a Rússia, que tem tradição de defesa e vitória nas defesas, agora quer ser vitoriosa no ataque a uma pobre de uma vizinha chamada Ucrânia, pessoal, isso é horrível. O que se ouve falar é que o bombardeio, agora tem um jornalista aí que mora lá na terra do Putin, né? Em Leningrado, que hoje se chama São Petersburgo. E ele, todos os dias, ele dá notícia de lá para cá. A gente sente que é incrível. Outra coisa, pessoal. Vocês não acham ridículo o entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal com o Maurício de Souza para dar uma vez a turma da Mônica, o Cebolinha e não sei o que, para proteger criança, adolescente? Puxa, pelo amor de Deus. Enquanto isso, eu acho horrível, especialmente a Rede Globo, porque consórcio de veículos de imprensa, não, consórcio de veículos da Globo, consórcio Globo, porque se fosse o consórcio de veículos, estariam inseridos os canais da TV do Silvio Santos, o SBT,
a Bandeirantes, a Record e outras mais. Mas não tem, né? Aí, eles querem dizer que esse filme, que é pedofilia pura, vocês vejam que o cara manda um garoto fazer masturbação. Só uma das coisas aí, tem muitas. Isso é pedofilia, rapaz. Aí, diz, não, era impróprio até 14 anos. Agora, aumentaram a proibição para 18 anos. Senhores, não existe proibição em rede de internet. Não existe. Não tem pai que segure uma criança de 10 anos, um adolescente de 14, de 13 anos, que fica no seu celular deitadinho na rede e aprendendo a pedofilia ensinada pelo filme. Não tem. Porque não quero comparar um vídeo pelo computador e pelo celular com uma entrada de cinema. Eu duvido que o cidadão entre no cinema proibido para menor de 18 anos, ele entre como adolescente no cinema. Não entra. Nem ele entra, nem o adolescente sozinho também não entra. Eu digo que eu sei, aqui nós tínhamos uma rede de cinemas aqui, acabaram-se todos por causa dos Lulas, dos assaltantes. Porque o Lula, ele ensinou todo mundo a assaltar, entendeu? Ensinou. Porque o assalto dele matou muita gente. Um larápio desse querer ser presidente da República de novo, para fazer a exclamação dele, botar a China aqui dentro, botar a Venezuela, botar Cuba aqui dentro, negatório. Vocês vejam aí a Argentina, que está do lado da Venezuela, está com a inflação de 4,5% ao mês, somando mais de 50% ao ano. Então se pode dizer que aqui o Brasil, que está subindo a taxa Selic para poder controlar a inflação, se comparar, porque lá nos Estados Unidos, que a inflação é de 2, 2,5 ao ano, está agora a 8,5, então é uma prova de que esse negócio é nacional, é mundial, desculpem. E outra coisa, será que a Petrobras não vai se bancar? Não pode. Esse general que está lá, diz, não saio, não sei o quê. Quer dizer, o cara pega, vai ganhar 200 mil reais por mês, é um ordenado, é um rendimento gordo, aí fica botando. Por que não segue o preço do petróleo? Se o petróleo estava a 124 reais, 124 dólares por barril, e aumentaram o preço da gasolina, o valor do litro para 19% a mais, por que não baixa? Tem que baixar. Bolsonaro tem razão, rapaz, e está brigando. Agora, tem uma sugestão desse caso aí, eu acho que antes da privatização, que é o imperioso para evitar o monopólio, especialmente porque o Brasil produz 85% do petróleo. Mas tem um mal, precisa refinaria. E o canalha do Lula, mas a Lula de saia, que é a Dilma, que todos os dois são farinha num saco só, fizeram o seguinte, vou dizer aqui. Primeiro, refinaria de Pernambuco não saiu. Refinaria do Pecém, no Ceará, não saiu. Ocasionando muito perigo. E o pior, aquela refinaria do Texas, a refinaria de Pasadena, que foi comprada por 1 bilhão e 200 milhões de dólares e que não valia 200 milhões, que a Dilma comprou como presidenta do Conselho Administrativo. E hoje quer botar, a Dilma era santa, foi golpe, ela é muita fuleiragem, rapaz. Aí, a gente era para ter uma refinaria lá do Texas, refinando petróleo para ser baratinho para o Brasil. Tudo isso produto do PT, essa quadrilha que dominou o Brasil por 16 anos, porque o Michel era um petista disfarçado, porque ele era vice-presidente da mulher que estoca vento, entendeu? Ele podia ser do partido, mas que ele era vice dela. Bom, e também quando ele saiu, Michel Temer, foi preso. Depois de preso, solto e está lá, esnobando, né, pessoal? Comendo dinheirinho. E fiquem sabendo, Lula, quando viaja, vai gastando dinheiro brasileiro, nosso dinheiro. Ele não gasta um tostão do bolso dele.
Aqui hoje eu recebi 2 advogados dizendo que Lula não fala em Lula, vocês são ladrões igual a ele. Só vota no Lula e só faz publicidade do Lula que é igual a ele. Você quer ser ladrão igual Lula? Vote nele, faça publicidade dele, rapaz. É lascar. Bom, agora vamos uma coisa aqui, pessoal. Futebol, né? Mais uma vez o Palmeiras deu uma chibatada no Corinthians ontem, 2-1. O Palmeiras está na frente com 29 pontos no Campeonato Paulista. Segundo lugar, Corinthians com 20, não é? Pobre do Santos está ali. Aquela linha de frente do Santos. Dorval, Pelé, Pepe, pensa aí. Bom, pessoal, mas vamos entrar no que é sério mesmo. Olha bem. Netflix, filme, pornô, que eu vou falar de novo. Filme pornô, direção daquele Danilo Gentili, entendeu? Eles querem brigar, eu vou reafirmar coisa que eu já fiz, já disse, vou repetir. Vocês vão entrar no cinema proibido até 18 anos? Então, para ficar bem marcado na história. Olha bem, o artigo 240 do ECA, ele tipifica como crime. Como crime. Esse pornô que está sendo levado para as crianças e adolescentes através das redes sociais. Não queiram comparar redes sociais com cinema aberto ao público, porque o cinema tem bilheteria e tem segurança para não deixar entrar aqueles que estão proibidos de entrar, no caso das crianças e adolescentes, entendeu? Quando o filme é proibido. O artigo 240 é bem claro, 2 a 6 anos de reclusão. Qualquer publicação ofensiva à dignidade da criança e do adolescente, especialmente pedofilia, que está dentro, bem refletido nesse filme da Netflix, entendeu? Isso aí não pode, não é censura prévia, não. Censura prévia é o que o senhor ministro Alexandre de Moraes faz com o Zé Trovão, que não pode falar nada nas redes sociais, com o deputado Daniel Silveira, que não pode dar entrevistas a canais de rádio e televisão. Isso aí é que é censura. Isso é que é censura. É inquéritos que não terminam, que continuam sendo inquéritos, não tem processo legal, não tem instrução criminal, não tem sentença. Daí porque vocês ouviram falar, se foram ouvidas testemunhas do caso do Oswaldo Eustáquio e ele foi julgado, absolvido ou condenado, o advogado dele fez defesa, perguntou, interrogou testemunhas. Roberto Jefferson, cadê o processo dele? Cadê o processo dele? A mesma coisa é isso. Então, eu quero dizer que isso aí é que é censura prévia. Agora, proibir um filme que é pedofilia pura através das redes sociais, pode o governo brasileiro proibir isso. Se os cinemas podem proibir, não é só colocar lá esse não aconselhar para menores de 18 anos, não é isso não. Quem é que vai para isso? Por exemplo, quando eu tinha 17 anos, eu era doido para assistir a um filme proibido para 18 anos. No dia que eu completei 18 anos, eu fui ao cinema. Mostrei, meu amigo, está aqui, eu nasci às 6h30 da manhã, tenho mais de 18, o filme era à tarde. Entendeu? Bom, vamos esperar que ele se decide, porque não é possível que a justiça vá abrir para esse filme ser exibido através dos canais sociais. Prescrição pessoal com prescrição, decadência e percepção são uma matéria, não é difícil não, muito longa, porque ela existe no direito do trabalho, no direito civil e no direito penal. Primeiro, o direito do trabalho que é bem fácil. O que é imprescritível no direito do trabalho? Anotação de carteira. O cara não anotou carteira qualquer tempo, né? O que é que prescreve e o que é decadente no direito do trabalho? Você olhando o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal,
você vê lá uma regra que diz assim, o direito do trabalho, tal contrato de trabalho prescreve em 5 anos, com exercício em 2 anos. Uma vez eu tive até com o juiz do trabalho, minha amiga, gente boa, aí ele discutindo sobre isso, doutor, esses 2 anos é o que? É o prazo de decadência. E os 5 anos é de prescrição. Se você não exercer no prazo de 2 anos o direito de cobrar as parcelas devidas por seu patrão, você decai do direito. Mas se você ingressar faltando um dia, você perde da prescrição quase 2 anos e ganha só 3. Prescreve por 5 anos. O que é que prescreve em 30 anos? Fundo de garantia. O que é que prescreve mais? Na Justiça do Trabalho. Ao meu entendimento, não sei mais não, só o negócio, entendeu? Agora se lembrar de uma coisa, viu? Lembrar de uma coisa. O artigo 198, inciso 1º do Código Civil, olhe bem, diz assim, não corre a prescrição contra incapazes. Então se o cara, vamos dizer que o pai do fulano morreu, aí tem um incapaz que vai requerer o direito de trabalho, a pressão não vai correr para ele não, o direito dele foi transferido. Bom, vamos lá. Vamos logo falar de decadência. Decadência é uma forma de extinguir a pretensão punitiva quando, olhe bem, quando a vítima não exerce o seu direito no prazo da lei. Se eu sou ameaçado, eu tenho 6 meses para propor uma representação contra quem me ameaçou, para que o promotor possa propor ação penal, crime de ação subordinada, condicionada a uma representação. Olha bem essa aqui. O crime de lesões corporais, de trânsito ou lesão leve, esse crime é condicionado a uma representação perante o juizado especial, artigo 88 da Lei 9099/95, precisamente 9099, de 26 de setembro de 95. Bom, isso aí, o artigo 107, inciso 4º do Código Penal diz: extingue-se a punibilidade quando ocorre a decadência, prescrição ou percepção do direito. Quando o Código diz extingue-se a punibilidade, não é bem punibilidade. Tanto é verdade que o STJ já definiu, só extingue a punibilidade depois da sentença. E extingue a pretensão punitiva quando ainda não tem sentença. Então, eu tenho um caso aqui, que eu estou com a revisão criminal, porque a pessoa agiu com a procuração num crime de ação privada, de calúnia, e o cara lá foi condenado faz anos e está pesando na vida dele, e a procuração não cumpria a lei. Pois bem, vamos dizer que o Jairo, que está aqui no meu escritório, ele que é do Passaré, meu amigo e meu irmão, vamos dizer que o Jairo promove uma queixa-crime contra o Bené. O advogado dele botou procuração comum. O juiz não observou. Mas no fim, se a defesa do Bené, o senhor Jairo não otorgou os poderes do artigo 44 do Código de Processo Penal e, por isso, há uma decadência. O que é decadência? Por exemplo, quando você propõe a queixa-crime, bota uma procuração comum, não sei que ele foi caluniado ontem e hoje ele propôs. Aí o juiz nota: exerça o autor, o querelante, o direito de queixa com os poderes do artigo 44 do Código de Processo Penal. Aí, se fosse eu como advogado, eu entrava nos autos com nova procuração, poderes especiais para propor queixa-crime contra fulano de tal, crime de calúnia previsto no artigo 138 do Código Penal. Aí eu supria. Mas vamos admitir, passados 6 meses do dia do crime, e eu não juntei uma procuração, nem notei
essa procuração, nem notei que faltavam os poderes. Aí a defesa vai dizer assim: requer a Vossa Excelência, considerando que decorreu prazo maior que 6 meses e o querelante não juntou a procuração com os poderes do artigo 44 do Código de Processo Penal, seja decretada a extinção da pretensão punitiva pela decadência, artigo 104 do inciso 4 do Código Penal. Isso é a prescrição. Por exemplo, a relação de prescrição está no artigo 109 do Código Penal. Número 1, em 20 anos, qualquer crime cuja pena seja igual ou superior a 16 anos. Qualquer crime cuja pena máxima seja igual ou superior a 12 anos. Aí prescreve quando? Prescreve em 16. Segundo, qualquer crime cuja pena máxima seja igual a 8 anos e não exceda de 12 anos. Prescreve em tanto, 16 anos. Então, o último é o inciso 6º do artigo 109, que diz que prescreve em 3 anos, era só de 2 anos, aumentaram, né, o prazo, com lei nova. 3 anos, quando o crime tem pena inferior a 2 anos. Aí, por exemplo, aliás, desculpa, inferior a 1 ano. Então, se você vai condenado, vamos dizer que o juiz examinou a pena, seria de 2 anos na máxima, aí ele condenou a 8 meses de detenção, ou de reclusão. Esses 8 meses prescrevem em 3 anos. Aí nós vamos para as coisas. Quando a pena é imposta e transita em julgado para o promotor, aí você despreza o prazo de prescrição do crime e a prescrição passa a correr do dia em que o promotor deixou de recorrer daquela decisão. Vamos admitir, vai o estelionato correndo. Aí o juiz, depois de 4, 5 anos, muito devagar, processo de papel, o juiz aplicou a pena de 1 ano. Aí, se eu recorro, eu entro com apelação para evitar a preclusão do meu direito. Aí eu examino que o promotor não recorreu. Nós temos o que aí? Aí deixa de haver a prescrição do estelionato, que é de 8 anos. Aliás, 8 anos, 1 a 3 é. 8 anos para ser a prescrição da pena. Se a pena é de 1 ano, prescreve em 4. Aí o artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, diz lá: aplicam-se os prazos do artigo 109, aqueles que eu disse, à pena concreta quando o Ministério Público não recorreu. Se tem mais de 4 anos entre a denúncia e o trânsito em julgado da pena, a sentença para o promotor, vamos dizer que tem 5 anos, essa pena está prescrita. O quê? É uma prescrição retroativa. Artigo 109, inciso 5º do Código Penal, porque o artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal diz isso. Aí vem o cara que foi condenado tem mais de 70 anos. Aí lá vai o artigo 115 do Código Penal. O prazo de prescrição para a pessoa com mais de 70 anos é reduzido de metade. Aí no caso dele prescreve em 2 anos. É o caso do Lula, o ladrão. Os crimes dele, cada um prescreve em 16 anos. Aí contaram o prazo bem certinho. Deu 8 anos, o Gilmar Mendes, ministro, dizia todo o tempo: o Lula merece um julgamento justo. Ele calou o bico, né? E ali está o Fachin contando, viu? O Fachin contando o tempo. Aí, incrível, pegaram, eliminaram o despacho que recebeu a denúncia, aí a prescrição começou a correr do crime, mais de 8 anos, mas pela permanência do assalto que ele fez aos cofres do Brasil, da Petrobras e de tudo, ele permanece com o dinheiro. O crime é permanente, não é para prescrever não, pessoal, pensa aí. Bom,
Então a prescrição no direito penal é isso aí que seria o artigo 109, 110, 111, 115, o 117 são os atos interruptivos da prescrição. Recebimento da denúncia, sentença transitada em julgado para o Ministério Público, outras coisas, né? Lembrar que a apelação no crime, tanto para a defesa quanto para o Ministério Público, é de 5 dias somente. Sendo ação que corre em juízo comum criminal, inciso 1º, inciso 3º do artigo 593, para as ações que correm no tribunal do júri. Bom, ainda vem mais o artigo 568 do Código Processo Penal. O artigo 568, ele diz assim: ainda que a vítima não seja assistente de acusação, olha bem, ainda que a vítima não seja assistente de acusação, vencido o prazo de apelação pelo Ministério Público e este não apelou, a vítima pode interpor recurso com efeito devolutivo em 15 dias. Agora veja uma coisa, é preciso estar atento, porque esse prazo ele corre automaticamente após vencido o prazo do promotor, que é de 5 dias. Aí o cara tem 15 dias, efeito devolutivo e prazo corrido, porque o artigo 798 do Código de Processo Penal diz que os prazos do crime são prazos corridos, incluindo sábados, domingos, feriados e ação. Apenas se ressalva o seguinte: nem o prazo começa sábado, domingo ou feriado, nem termina nesses dias. Ou seja, se eu vou intimado no crime quinta-feira e meu prazo é de 3 dias, termina segunda-feira. Se for de 10 dias, começa hoje, começa sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, é corrido, entendeu? Ao contrário do civil, que no processo civil os prazos são contados somente em dias úteis, artigo 219 do Código de Processo Civil. Olha a minha diferença. Vamos ver agora. A decadência no Código Civil tem lá os dispositivos. Dispositivo, por exemplo, se o ato você quer anular um ato praticado por dolo, o artigo 178 diz que o prazo é de 4 anos. Justamente o artigo 171 trata da anulação, olha a diferença, anulação dos atos jurídicos, dos negócios jurídicos. Inciso 2º, erro, dolo, coação, por exemplo, fraude. Então esse prazo é de 4 anos. Agora, os prazos de prescrição, aí tem lá, por exemplo, para você requerer ao juiz que não deixe, que proíba do cara construir fazendo janelas, alpenes, portas na sua propriedade. Você tem um terreno, o cara está construindo pertinho da linha divisória e está abrindo janela. O prazo é de 1 ano apenas. Este prazo é decadencial. Artigo 1301 do Código Civil. Aquele, porque eu sei que às vezes o cara não pode construir janelas, abrir janelas, eirados, portas a uma distância menor que 1,5 metro da propriedade vizinha. Aí o cara acha que o terreno não é propriedade vizinha, só é propriedade se eu tivesse uma construção ali, o cara quisesse botar uma janela aberta para o meu lado. Negatório. Ele tem, tanto faz ser um terreno como ser a minha casa que esteja aqui, o cara constrói aqui, aí na minha linha divisória ele não observa a distância de 1,5 metro. É o que diz o artigo 1301 do Código Civil. Você só pode proibir a construção, ou proibir ou pedir o fechamento de janelas e portas que estão abertas.
a uma distância menor que 1,5 m da linha divisória da sua propriedade, se você requerer ao juiz no máximo prazo de 1 ano. Isso é decadência. Aí vem o relatório de prescrições. O artigo 205 do Código Civil, ele diz lá, prescreve em 10 anos quando a lei não relacionar outro prazo. Aí tem aquelas coisas, né? Por exemplo, se eu vendo um imóvel aqui para o Jair, faço um contratinho de promessa de compra e venda. Aí o Jair ficou de pagar, aí me passou um cheque sem fundo há mais de 7 anos. E o meu contrato está na minha mão e eu perdi esse dinheiro, está prescrito. O cheque estaria prescrito, o cheque, por força do artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil. Mas como ele é vinculado ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel, desculpe aí, diz lá o artigo 210 e jurisprudência, as prestações devidas em razão ou o débito em razão de contrato de promessa de compra e venda prescrevem as prestações em 10 anos. Então, se está por 7 anos o cheque, não tem prescrição. Mais outra coisa, está lá no artigo 206. Prescreve 1 ano, seguro, portanto, seguro de vida. Aí você dá o seguro venceu, não, é assim, o seguro contra terceiro, vamos dizer assim, o seguro de DPVAT, ele não prescreve 1 ano. Você está providenciando os papéis daquele negócio todo, não prescreve 1 ano, desde que você movimente o seu pedido administrativamente. Tem 1000 decisões, prazo máximo de 10 anos. O parágrafo 2º do artigo 206, dentre outros, a prestação de alimentos, eu vou dizer só o principal, não prescreve em 2 anos. Aliás, prescreve em 2 anos. Se o cara está devendo alimentos há 8 anos, eu só posso cobrar de 2 vezes. Por exemplo, eu posso cobrar os últimos 2 anos por uma ação de execução normal com penhora de bens. Ou, se eu quiser, eu boto as 3 últimas prestações e as que se vencerem numa ação, numa execução de alimentos com prisão. E o restante eu boto menos de 2 anos, né? Eu boto até 2 anos em uma execução comum, porque a execução do artigo 538, parágrafo 3º, 4º e 5º do Código de Processo Civil, é exatamente a execução com pedido de prisão, que só pode ser proposta pelas 3 últimas prestações devidas e as que se vencerem. Para trás, só por uma execução com penhora de bens sem prisão. O parágrafo 3º, principal, toda ação de reparação de danos é em 3 anos. 4º, são as prescrições que se aplicam muito. E o 5º são os títulos judiciais, títulos extrajudiciais e tal. Tem também a prescrição intercorrente. O que era? Quando uma execução ou de título extrajudicial ou judicial está sem movimentação por mais de 5 anos. Aí chama-se prescrição intercorrente. Eu acho que eu já disse tudo sobre prescrição. A decadência, disse, tem o ato que não prescreve no direito civil. Todo ato nulo não convalesce e é imprescritível. Imprescritível, ato nulo. Por exemplo, você casou com a mulher que era casada com outro. Qualquer tempo você pode pedir a nulidade do casamento porque você casou praticando o ato nulo contra a sua vontade. É um exemplo. Por exemplo, o cara vende uma propriedade para você, aí faz uma escritura falsa dizendo que é dono sem ser. Aí é um ato nulo, você pode pedir ao juiz para declarar nulidade a qualquer tempo. Artigo 169 do Código Civil, 169. E toda prescrição, quando
não é requerida, se é ato nulo, ele não pode ser objeto de nenhuma validade, não convalesce. O artigo 166 relaciona, Código Civil, os atos nulos. Aquele que não observa a lei, que é o mais frequente, no caso aí das vendedoras de automóveis, elas pouco observam a lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 46 e o artigo 54, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Então, esse ato é nulo, o juiz tem o dever de pronunciar de ofício, ou seja, decretar de ofício, o artigo 168, parágrafo 1 do Código Civil, e assim, se ninguém requerer a declaração de nulidade, é dever do juiz fazê-lo, não podendo dar validade a ato nulo, ainda que as partes requeram. Vai bem, o ato nulo, ele tem que ser pronunciado de ofício e pode requerer a qualquer tempo, desde que seja requerido nas instâncias ordinárias, que são o juiz, o tribunal, ou só o tribunal ou só o juiz, tá bom? Agora, a perempção é uma extinção da punibilidade ou extinção do direito pela perempção. É muito difícil saber a perempção. O artigo 485, inciso 5º do Código de Processo Civil já fala a extinção do processo sem mérito pela perempção, tal. Eu acho até, não, é julgado com mérito. Artigo 485, inciso 2º, a prescrição, decadência ou perempção dão mérito à causa. Agora, a perempção é assim. No direito do trabalho, eu só tenho direito de requerer, formular uma reclamação de trabalho por 3 vezes. Na terceira vez, eu tenho que observar, isso é quando eu sabia direito do trabalho. Não sei se tem, atualmente é uma bagunça danada. A terceira vez que eu posso fazer, obedecendo a uma distância de 6 meses entre a que foi extinta, porque eu não compareci, e a última que eu propus. Se eu propuser uma terceira ou uma quarta reclamação, aí ocorreu a perempção. No crime, se eu proponho uma queixa-crime, antes do artigo 844 da CLT, ele fala dos arquivamentos na extinção dos processos trabalhistas, né? No crime, se eu não observo as regras do artigo 60 do Código de Processo Penal, eu fico deixando de praticar um ato do processo, ou como querelante, nas queixas-crimes, ou eu falto às audiências, tudo, aí a lei chama de perempção do direito. Aí ele extingue a punibilidade, ou seja, extingue a pretensão punitiva, porque o próprio querelante abandonou a causa. Essa perempção acontece mais no direito processual penal, artigo 60. Estou meio cansado. Bom dia para vocês. Já conversei demais. Bom dia, viu? Pessoal, aquele velho chavão. Sim ou não, é só deixar a sua opinião. E peçam manifestações de direito que eu vou fazer amanhã lá da casa do Jaime. Peçam também músicas para o meu programa de saudade. Inscrevam-se nos meus canais, Facebook, YouTube, Instagram. E transmitam para toda a comunidade que vocês conhecerem os meus vídeos, porque direito é bom falar de direito. Especialmente vocês dizerem que o Lula é ladrão. Obrigado a vocês. Olha, meu WhatsApp, eu mando uma mensagem de texto ou de voz. Meu WhatsApp é esse aqui. 85 é o DDD. 999-453883. Bom dia a quem está assistindo. Bom dia aos que vão assistir. Curtam e compartilhem meus vídeos. Obrigado e até amanhã.